Fala galera do segundo ano, vamos para o nosso encontro do dia de hoje, o nosso encontro de história, tá ok galera? Então vamos seguindo o barco aqui, um abraço para todos vocês, tá ok? E a nossa aula de hoje, ela fala sobre o seguinte, então vamos seguindo aqui para a gente ter uma visão melhor do nosso encontro, tá? Bom, vamos começar falando sobre o primeiro reinado, tá? O primeiro reinado de Dom Pedro, ele foi do ano de 1822, tá bom? Nesse período do ano de 1822, tá? Dom Pedro realizava a independência do Brasil, tá? Em 7 de setembro, tá bom? E nesse exato momento, Dom Pedro ele passa de príncipe regente a imperador, tá bom? E esse governo ali, ele passa a ser conhecido como primeiro reinado. Então é primeiro reinado, que é o primeiro reinado de um imperador no Brasil, de um monarca no Brasil, tá? Bom, então entre os anos de 1821 e 1822, Dom Pedro ocupou um cargo, tá, de príncipe regente do país, tá bom? Mesmo durante um breve período de tempo, né, esse governo provisório de Dom Pedro foi marcado por um conjunto de transformações bastante intensas aí. Então aconteceram muitas coisas intensas nesse período aí, tá? E nós vamos começar a falar aí, a partir daí, sobre a Constituição, tá, de 1824. Vocês estão aí no visor da tela de vocês, vocês estão vendo a Constituição de 1988, que nós debatemos e falamos muito sobre ela aí, tá? Bom, o Brasil, desde a sua independência, ele teve 7 constituições, tá? E aí no visor da tela de vocês, vocês vão se deparar com o seguinte, tá? 1824 é uma monarquia hereditária, constitucional e representativa, tá? A partir de 1891, o Brasil deixou de ser uma monarquia e nós passamos a um novo sistema político. Então, de 1891 até 1937, o Brasil ele vivia sob a forma do presidencialismo e não mais a monarquia. A monarquia não era mais o sistema político do Brasil. Então, o chefe de Estado não estava mais representado na figura do rei, do monarca, e sim da figura do presidente. E a partir de 1946, tá, nós temos o mesmo sistema presidencialismo, tá, de 1961 a 1962 temos o parlamentarismo e na década de 60 inicia-se a ditadura militar e depois do fim da ditadura militar temos uma nova Constituição de 1988. Então, se a gente parar para analisar, todas essas constituições fizeram parte do processo histórico do Brasil. A Constituição de 1988 ela foi inspirada justamente no modelo norte-americano, tá? Onde se optou pelo sistema presidencialismo, tá? De voto baseado na divisão dos poderes do executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Nós vamos falar justamente sobre esse ponto de vista aí. E aí você vai falar o seguinte, mas Leandro, e a Constituição de 1924? Vamos falar da Constituição de 1824, tá? Bom, no início, com a primeira Constituição, a de 1824, existia também o poder moderador, tá? Que hoje não existe mais, tá? Naquela época, o poder moderador fazia parte junto com os 3 poderes, tá? O poder moderador permitia a interferência, tá, do imperador em todos os outros poderes, tá? Então, na realidade, o poder moderador ele era a chave de toda a organização política, tá? Era o que ali dizia Benjamin Constant quando chamava de poder real. Bom,
Então a ideia principal era baseado, não era o poder moderador, não era o quarto poder que estava acima dos outros três poderes. Na verdade, o poder moderador ele iria fazer uma interferência caso os três poderes eles estivessem ali baseado na chamada desordem. Tá? A Constituição Política do Império do Brasil, né, de 1824, foi a primeira Constituição do Brasil. Então, não pode esquecer isso aí, né? Qual foi a primeira Constituição do Brasil? A de 1824, pós a independência do Brasil, onde Dom Pedro ocupou o cargo de príncipe regente do Brasil, tá? E naquele momento, tá? Dom Pedro, a partir daí, deixa de ser príncipe regente para ser o imperador do Brasil, pós a independência do Brasil. A gente não pode esquecer disso aí. Bom, então ela foi uma constituição ortogada, isso é, imposta unilateralmente, tá? Pela vontade do imperador, onde o próprio imperador ele impôs ali o seu projeto político do país, né? Na realidade, podemos dizer que a Constituição permaneceu em vigor por 65 anos, tá? Somente no dia 24 de fevereiro de 1891, essa Constituição ela deixou de existir, então justamente foi 65 anos, tá? Os esboços da Constituição de 1823 foi escrito ali por Antônio Carlos de Andrade, tá? Baseados aí nas inspirações de cartas da França e da Noruega, tá? Que tinha muitas coisas para serem ressaltadas. Então era um modelo francês, tá bom, desse exato momento. E tem alguns pontos que nós vamos destacar desta Constituição a partir daí, tá bom? Bom, então, dentro desse ponto de vista, tá, podemos dizer que a Constituição de 1824 resultou na tentativa de conciliar os princípios do liberalismo e a manutenção da estrutura socioeconômica e da organização política desse Estado de monarquia. Só que aí que tem uma coisa importante, tá? Nós temos que lembrar que a partir desta grande análise, tá bom? Existe um ponto. Esta daí é a figura do Antônio Carlos de Andrade, tá bom? Então, estamos aí na tela com a figura de Carlos Antônio de Andrade. Bom, a partir desse exato momento, a Constituição de 1824 resultou na tentativa de conciliar os princípios liberais. Já falei disso anteriormente. Ela tinha um Estado que era a monarquia, mas ao mesmo tempo essa Constituição de 1824 ela ainda permanecia-se com o quê? Com a chamada escravidão. Então temos o Estado monárquico, mas nós ainda temos a escravidão. Então a Constituição, na realidade, ela manteve o sistema escravatório ali. Ela apenas definiu que a monarquia no Brasil ela era hereditária. E era justamente o imperador, o rei, chefe de Estado em cima de todas as outras instituições ali. Instituições, vamos dizer assim, ele tinha poder sobre os ministros, como era o poder moderador, no momento ele poderia intervir no executivo, no judiciário e legislativo. É óbvio e evidente que nem todos estavam satisfeitos com esta Constituição. Bom, o território brasileiro neste período ele foi dividido em províncias, tá? Essa é a realidade. Então ele foi dividido em províncias cujos, né, que a partir desse momento, tá, haviam vários presidentes subordinados ao chefe do executivo e ao imperador. Esses presidentes de províncias eles representavam o governo, a monarquia. Então, quer dizer, essas províncias estavam ligadas justamente à figura do imperador. É até parecido com o que acontece hoje no Brasil, tá bom? Muito parecido. Hoje todos os estados estão subordinados a Brasília, tá? Nesse princípio é parecido.
Bom, galera, então vamos ao seguinte, vamos ficar com essa imagem aqui agora, e a partir daí nós temos o seguinte, então todos os territórios estavam subordinados justamente ao imperador. Lembrando que essa Constituição ela não dava direitos civis e políticos à sociedade brasileira. Isso porque nós ainda temos este retrato no Brasil, o retrato da escravidão, que alimentava muitos fazendeiros e alimentava muita gente poderosa. Então, acabar com a escravidão de imediato não era justamente da noite para o dia. Então, podemos dizer que o jovem imperador brasileiro, Dom Pedro, ele tem muito trabalho para ser feito a partir de agora. Bom, então, podemos dizer, a partir desse exato momento, então, como eu disse, as províncias tinham seus presidentes, estavam subordinadas ao chefe do poder executivo, ao imperador. A condição de cidadão, nesse exato momento, ela não era para todos, né? Então não tinham direitos civis e políticos. A única coisa que podemos ter a partir do momento aí é a liberdade, a segurança individual e a propriedade, mas essa questão de liberdade, segurança individual, a propriedade, que estava na Constituição, que assegurava a liberdade de expressão de religiosa, ela era apenas para alguma camada da sociedade, no caso a burguesia, a elite, que tinha um poder, vamos dizer assim, um poder mais forte dentro das políticas das províncias, né? Então eram os presidentes e as pessoas que tinham poder ali nas províncias. Esses sim podemos dizer que realmente faziam parte desses direitos civis e políticos. Os direitos civis e políticos não eram para todos, eles não alcançavam todos dessa sociedade, principalmente porque esta camada da sociedade não era considerado cidadão, nem os escravos livres eram considerados cidadãos. Então, este é o primeiro desafio que nós temos a partir de agora, tá bom? Bom, então, a partir daí, nós temos essa questão. Então, a própria Constituição definia também que seriam considerados somente cidadão brasileiro os homens livres no Brasil, não os escravos, né? Nem aqueles que eram libertos. Era prevista a separação dos três poderes, sendo o executivo delegado à figura do imperador. Então surge aí o poder moderador, né? Então o próprio imperador ele tinha a responsabilidade justamente de poder administrar o país, e todos os ministros do Estado estavam subordinados a ele. Dom Pedro, por outro lado, queria manter o controle político e executivo através do veto, iniciando uma desavença entre vários constituintes que não ficaram satisfeitos, né? Então significava que Dom Pedro ele tinha o poder de vetar qualquer tipo de projeto, né? Então a ideia principal é que Dom Pedro não queria ser... Dom Pedro dizia que não lutou tanto para ser uma figura simbólica e dar o poder na mão de todos os outros povos ali. Então começa a partir daí Dom Pedro começa uma briga política muito forte, né? Então o primeiro atrito que nós vamos ter dentro dessa Constituição de 1824 é todo o poder dentro da figura do imperador, e os presidentes de província queriam poderes, mas queriam que Dom Pedro continuasse como imperador. Ele continua, mas que ele fosse uma figura simbólica. E o jovem Dom Pedro não queria ser uma figura simbólica ali, né? Bom, os portugueses absolutistas, por outro lado, viram seus interesses feridos, né? Principalmente quando José Bonifácio emitiu os decretos a partir do dia 12 de novembro de 1822 até 11 de dezembro de 1822, onde a partir daí ele eliminava os privilégios dos lusitanos, né? Onde o próprio José de Bonifácio ele sequestrou os bens, né? Mercadorias, imóveis, pertences. Então tudo aquilo que era de lusitânio, o ministro José de Bonifácio ele tomou para si. Então ele praticamente queria eliminar todos os vestígios
de Portugal, né, para fazer com que o Brasil pudesse ser um império, uma nação livre e independente, sem depender da corte portuguesa. Então, qualquer tipo de vestígio ali dos lusitanos, ele queria desaparecer. Por isso que ele sequestrou os bens e o patrimônio de cada um. Bom, então esse é o primeiro ponto daquilo que José de Bonifácio vai fazer. Então, com esse sistema representativo, né, baseado na teoria da soberania nacional, onde a figura do imperador é chefe, se forma-se a ideia de uma monarquia hereditária constitucional, né, e representativa, né, sendo o país, né, a partir daí, dividido formalmente em províncias, né, e o poder político dividido nos 4 poderes, né, que é o executivo, legislativo, judiciário e moderador, né. A figura do moderador na figura justamente do Dom Pedro aí. Este poder, né, eu já falei anteriormente, ele serviria para resolver os impasses, né, dos outros 3 poderes, né? Então, a partir daí aconteceu isso. Na realidade, esse sistema que Dom Pedro queria adotar aqui, ele era um sistema que se trabalhava justamente na monarquia parlamentarista britânica, tá? Então, ele queria adotar esse sistema da monarquia britânica aí, né? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos a destacar aí. Então, e dentro deste ponto, Dom Pedro queria manter uma monarquia que pudesse ser uma monarquia hereditária. Então ele queria assegurar o trono para ele e assegurar também o trono para os seus futuros descendentes. Isso é importante a destacar. Então você vai perguntar o seguinte, Leandro, então a partir daí, com a ajuda de José Bonifácio, de manter uma monarquia institucional, manter uma monarquia hereditária, a Constituição de 1824, ela não trouxe políticas sociais, nem cidadania, nem acabou com a escravidão. Na verdade, gente, a gente tem que atribuir que a Constituição de 1824 ela foi muito mais para segurar o trono. Né? A Constituição de 1824 ela segurou o trono, manteve Dom Pedro como figura-chefe, o sistema escravatório ele continuou, tá ok? Então, quer dizer, estudar e detalhar a Constituição é perceber que ainda tem muitos avanços para serem trabalhados e alterados nessa grande análise. E nos próximos encontros, na próxima aula, nós vamos continuar, além de falar ainda de alguns aspectos da própria Constituição, nós vamos ainda falar de outros pontos que também são importantes para esse futuro país que nasce a partir de agora. Mas aí tem muitos desafios. Acabar com a escravidão. Não podemos acabar com a escravidão da noite para o dia, porque ainda ela sustenta e movimenta a economia da nação, que pode ser de uma maneira violenta, mas ela sustenta e movimenta a economia da nação. Então, Dom Pedro sabia justamente que os fazendeiros, os barões, não ficariam satisfeitos de mexer com a sua fonte de renda. Então, a partir daí, galera, um abraço, um beijo para todos, tá? E justamente mostrar para vocês que a primeira Constituição do país realmente ela não trouxe direito, cidadania, não acabou com a escravidão e ainda até hoje nós temos muitos desafios para serem feitos. Valeu, galera, um abraço, um beijo e até o próximo encontro.